Você ficou sabendo dessas últimas notícias? 3 notícias que abalaram o mundo. Você precisa saber sobre essas notícias para você saber que momento você está vivendo, meu amado. Abra os olhos. O primeiro caso, uma jovem fugindo da guerra da Ucrânia, viajou para os Estados Unidos buscando asilo, fugindo da violência, da crueldade, e ali estava tranquila, entrou no metrô e ficou esperando sua parada chegar. E ali, de forma terrível, brutal, um jovem de uma outra cor foi e atacou essa menina por trás. Ela foi golpeada várias vezes por trás com objeto perfurante e ali ela ficou pasma sem saber o que fazer, por que foi atacada. E sabe o que aconteceu? As pessoas ali no vagão daquele metrô viram tudo e não fizeram nada. Pouco a pouco, a vida daquela jovem foi se esvaindo na frente de todos e ninguém fez nada e ela veio a descansar. Meus queridos, que tamanha crueldade é essa? Ao entrevistarem o agressor, ele disse que simplesmente fez isso com ela porque a presença dela trouxe maus pensamentos para ele e também que ele finalmente acabou com uma pessoa branca. Meus amados, como se não bastasse, aconteceu também nos Estados Unidos um político que pregava, que falava sobre os valores que a direita defende e ali, no momento em que ele estava defendendo as suas ideias, ele foi cruelmente alvejado e deixou então filhos e esposa. Esse crime chocou os Estados Unidos e os motivos, os mais banais. A violência encheu a terra. Não vai encher. A violência encheu a terra, meu querido. Você está sabendo? Essa é a terceira notícia. O que está acontecendo no Nepal? O Nepal estava debaixo de um regime totalitário, um regime que estava começando a censurar as pessoas. E foi tanta corrupção que aconteceu e tanta censura que quando houve a censura máxima nas redes sociais, então a população fez uma revolução e tocaram fogo nas casas dos ministros. E a esposa de um ministro, creio que não tinha nada a ver com a história, ela foi simplesmente incendiada enquanto ainda estava com vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Faleceu então em meio às chamas. E a população que fez isso. E Nepal está em chamas nesse momento, com a população revoltada, destruindo tudo que for pessoas relacionadas com política, os ministros do STF lá daquele país. Nós estamos vendo a situação do Brasil. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. O ódio de todos os lados. Ódio de todos os lados. Retórica agressiva, violenta de todos os lados. Muitos de nós envolvidos em política, aonde não entendemos que esse mundo não é nosso, essa nação não é nossa. Sim, nós somos brasileiros, mas nós somos cidadãos do reino celestial. A nossa pátria é o céu, é a nova Jerusalém e estamos perdendo tempo, estamos envolvidos com tudo isso que está acontecendo com o nosso país, enquanto os necessitados não estão sendo atendidos, enquanto os aflitos não estão sendo abraçados, enquanto os que choram não estão sendo consolados, enquanto aqueles que estão desesperados não ouvem uma palavra de amor, enquanto que aqueles que estão morrendo sem saber que Jesus vai voltar, não estamos pregando a palavra porque estamos envolvidos nesses momentos, nesses movimentos políticos sujos, imundos, de todos os lados.
Porque esse mundo não é nosso, meus queridos. Nós não temos que nos envolver nessas causas. O reino celeste é a nossa pátria e nós temos um dever a cumprir e nós temos um preparo que é necessário para esperar Jesus vindo nas nuvens de pé. Meu querido, essas coisas aconteceram. Eu não sei se você estava sabendo. E hoje nós temos uma epidemia de pessoas com depressão. O mundo se tornou agora um mar de lágrimas. O mundo está cheio de pessoas com síndrome do pânico, com ataques de pânico. As pessoas estão com bipolaridade, as pessoas estão com todo tipo de enfermidade mental e muitos de nós estamos sentados assistindo aos debates políticos, comendo pipoca enquanto que o mundo se desfaz e pega fogo. É essa geração de crentes que Deus vem buscar, que Jesus vem buscar. Meus queridos, eu quero dizer a vocês que eu estou aqui na Índia nesse momento. Eu vim aqui com a missão de trazer o evangelho de alguma forma. E eu quero agora pedir orações a vocês, porque aqui na Índia, aqui nesse local, as igrejas adventistas estão sendo destruídas, incendiadas. Aqui nesse país, enquanto nós comemos pipoca assistindo o mundo pegar fogo, existem pastores que estão sendo presos. Eu escutei esse testemunho de um pastor aqui desse país. E ninguém faz nada, porque esse é um país que tem 30 e poucos milhões de deuses. Mas o Deus eterno não é permitido pregar. O Rei da Glória, Jesus Cristo, não é permitido pregar. Então essas coisas estão acontecendo. Eu trouxe alguns folhetos para distribuir e várias pessoas da igreja disseram: não faça isso, isso é perigoso. Nós fomos então para um leprosário. A Índia é o primeiro lugar no mundo em casos de lepra. Então nós pensamos que a igreja poderia estar tendo com essa situação algum programa em prol dos leprosos, mas a nível nacional não há nada que a igreja esteja fazendo em prol dos leprosos. Então eu fui com a sua ajuda, eu fui com o seu recurso que você enviou, eu fui e visitei um leprosário. E você vai começar a ver aí as imagens dessa visita ao leprosário. Lá, esse leprosário é dirigido pelas irmãs da Igreja Católica. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma rede de ajuda na Índia, ajuda crianças que estão em cadeira de rodas, ajuda crianças que estão em situação de vulnerabilidade, ajuda crianças que estão em situação de perigo, ajuda também pessoas de várias situações deploráveis. Essa instituição, Madre Teresa, ajuda, mas eles não recebem nenhuma ajuda do governo. A única maneira que essas pessoas sobrevivem, esses administradores, é com as doações do povo. E eu cheguei nesse lugar, vocês estão vendo aí a imagem, eu cheguei nesse lugar oferecendo recursos que foram passados para mim por vocês, meus queridos internautas, os queridos inscritos aqui do canal. E sabe o que foi que as irmãs disseram? As irmãs disseram: nós não podemos receber dinheiro. Nós estamos proibidas de receber dinheiro, especialmente de estrangeiros. Então, tudo que nós poderemos receber é comida. Então, vocês estão vendo as imagens, nós fomos então para um supermercado, compramos lá muita quantidade, uma quantidade grande de várias sacas de arroz, várias sacas de biscoitos, várias sacas de material como ervilhas. O que elas pediram, assim como material de higiene, nós compramos e compramos em uma boa quantidade. Fomos recebidos lá com sorrisos enormes, com abraços, com muita alegria por essas irmãs católicas. E no final a direção agradeceu a Igreja Adventista por causa dos seus doadores
que foram lá levar ajuda aos leprosos, aos nossos irmãos que estão com lepra. Sim, meus queridos, o mendigo é nosso irmão, o cego é nosso irmão, as crianças de cadeira de roda são nossos irmãos, os leprosos são nossos irmãos, e vocês estão vendo aí algumas cenas de pessoas, nossos parentes, porque todos somos descendência de Adão, eles são nossos parentes. Olha a situação desse povo. Como é que esse povo consegue ainda sorrir, meus queridos? Como Deus é maravilhoso, porque em meio de tanta tragédia, em meio de uma doença terrível como a lepra, nós somos recebidos ainda com sorrisos pelos próprios enfermos. Aí vocês estão vendo os lugares onde eles dormem, os lugares onde eles se reúnem, e muitos nos saudaram de maneira tão carinhosa. Meus queridos, agora nós estamos indo para uma região nós estamos indo agora para uma região que foi as pessoas, os mendigos, estavam dormindo à beira de uma maré. E a maré encheu e eles perderam tudo. Estão em situação deplorável. Nós iremos agora visitar essas pessoas para levar-lhes alimentos, para essas pessoas que eram ribeirinhas. Houve uma enchente do rio, perderam tudo, nós vamos lá tentar ajudá-los. Enfim, eu quero terminar esse vídeo com duas coisas. Nós vamos deixar aqui uma mensagem de que tudo vai passar, todo esse sofrimento. Todo esse sofrimento vai acabar tanto na Índia quanto no Brasil. Tanto na China, como nos países ao nosso redor, como a Argentina e outros lugares, toda dor vai passar. Eu quero ler aqui para você o que está escrito. Romanos 8, 18. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 41, 10. Por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei você, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão vitoriosa. Amém, aleluia. O Senhor está conosco. Eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Foi o que Jesus falou. Finalmente, nesse mundo vocês vão ter aflições, nos diz João 16, 33, palavras de Jesus. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Na vitória de Cristo, Jesus disse assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Outras versões dizem: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e preguem esse evangelho. Eu estarei com vocês, ou seja, a autoridade de Cristo é minha, a autoridade de Cristo é sua, o poder de Jesus é seu, o poder de Jesus é meu, porque Jesus disse: eu estarei com vocês. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e ele viremos, e nele faremos morada. Queridos, Jesus falou: vocês terão aflições, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, porque ele disse que ele estará conosco. Então nós com a presença de Cristo, nós temos alegria em meio a tantas lágrimas. Com a presença de Cristo, nós temos força e poder. Com a presença de Cristo, os demônios, as potestades e as legiões são vencidas. Com a presença de Cristo, atravessamos barreiras e continentes. Com a presença de Cristo, mostramos o seu caráter em meio a tantas aflições. Com a presença de Cristo, faremos milagres. Com a presença de Cristo, pisaremos coisas venenosas, tocaremos em coisas venenosas. Aqui no leprosário, me foi oferecido água e um chá servido pelas irmãs no leprosário. E eu não vou dizer a você se eu tomei o chá
ou se não tomei. Eu não vou dizer para você se eu tomei a água ou se não tomei, porque eu não quero aqui mostrar para vocês um grau de santidade, nem um grau de fraqueza. Mas eu só quero perguntar a você, se fosse você, escreva aqui nos comentários duas coisas. Escreva aqui o seu pedido de oração e escreva aqui a resposta. Você, visitando um leprosário como esse que você viu aqui algumas imagens, você tomaria o chá servido em um leprosário, colocaria seus lábios naquele copo, beberia aquele chá, você tomaria aquela água servida no leprosário. Como seria a sua fé? É momento de responder essas questões, porque muitas coisas difíceis vão acontecer daqui para frente. Coisas muito difíceis, desafios que você não pode imaginar surgirão. Você tomaria água e chá dentro de um leprosário? Responda, eu gostaria de saber. E também me deixe saber o seu pedido de oração. Queridos irmãos, o mal vai passar. O Senhor disse que o mal não acontecerá duas vezes. Ou seja, quando o mal for exterminado, quando Satanás, quando o pecado, a raiz do pecado, os ramos do pecado, os pecadores forem destruídos, então haverá paz e essa paz será eternal, duradoura e para sempre e sempre. E toda a lágrima será enxugada, todo choro passará e viveremos face a face com o Deus Pai, na presença do Espírito Santo e andando nas ruas de ouro com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que você se sinta abençoado, o sábado está chegando, que você possa descansar no meio de tanta aflição nos braços do Pai querido. E aqui nós deixamos para vocês, desde o princípio, nós deixamos para vocês um número para doações de amor, porque terminando aqui o trabalho na Índia, nós vamos seguir dentro de algumas semanas mais para um outro país da Janela 1040. Janela 1040, vocês sabem, não pode pregar o Evangelho. Então nós estamos planejando um outro país da Janela 1040 dentro de poucas semanas à frente. Se você quiser participar desse ministério, onde você sabe que as pessoas que estão sendo ajudadas foi com seus recursos, como você tem feito em tantos países que nós temos passado, como Venezuela, como outros países na América Central, na Ásia, enviando Bíblias pelos ares para Coreia comunista e outras igrejas sendo construídas, pessoas sendo ajudadas. Deus tem feito maravilhas nesse ministério porque você tem nos ajudado. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Eterno cubra a casa, a família de vocês. E que vocês sintam forças, alegria e poder na comunhão com o Espírito Santo e com o Cristo vivo. Termino aqui dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós te amamos. Amém? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.